What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Lembra quando a gente fez aquele vídeo sobre how many, how much? Então, esse vídeo gerou algumas perguntas sobre there is e there are. So let's talk about it. Let's go! Bom, então a gente tinha visto que how many e how much era usado para quantidades. Mas se você quiser saber mais sobre how many e how much, o vídeo vai estar aqui na descrição. Só você assistir o vídeo lá e vai aprender um monte de coisa legal. Então a gente vai falar sobre there is e there are, mas a gente vai lembrar do how much, how many. A gente viu que how many é usado para quantidades que a gente pode contar, ou seja, tem singular e plural. E a gente viu que how much é para quantidades que a gente não consegue contar ou a gente geralmente não conta. A gente prefere contar, sei lá, os potes de, as colheres de, os pacotes de, ao invés de contar a coisa em si. E o there is e there are, ele também é usado para quantidades. There is é usado para singular ou para coisas que a gente não consegue contar. Óbvio, porque não tem a forma no plural, então só usa there is. Se você quiser fazer a pergunta, é só inverter e faz is there. E a negativa é there isn't ou there is not. Simples assim. There are é usado para coisas que a gente consegue contar e estão no plural. Então a forma negativa é there aren't e a pergunta exactly. Só inverter are there. Simples assim. Mas aí fica assim, Teacher, mas there is e there are são usados para quê exatamente? A gente usa como se fosse o verbo haver, ou o verbo existir, ou o verbo ter. Ah, teacher, mas eu já sei o verbo ter. O verbo ter é o verbo have. Terceira pessoa é has, passado é had. Ok. Então vamos usar esse verbo ter como base, só para a gente ver quando que a gente precisa usar there is e there are. Check it out. Ok. In this room right now, there are 4 cell phones. There are 4 cell phones in this room. Ou seja, vou usar o verbo tem, que você quer o verbo tem, ó. Tem 4 celulares nessa sala. Tem 4 celulares nessa sala. Ó o macete. Você sempre vai fazer a pergunta. Quando eu estiver usando o verbo tem em português, eu posso substituir esse verbo tem pelo verbo haver ou verbo existir? Nesse caso, olha só. Tem 4 celulares na minha sala, ou tem 4 celulares na sala. Dá para eu falar há 4 celulares nessa sala? Se dá para falar, o verbo em inglês é there is ou there are. Sem conversa, nem dá para você colocar o verbo have. Se você falar have 4 cell phones, já tá errado, acabou, não dá. Por quê? Em português, deu para falar o verbo haver ou o verbo existir? Sim. Então é there is, there are. Acabou. Esse é o macete. Fim. Então a frase vai ser there are cell phones in the room. Ou seja, tem 4 celulares na sala, há 4 celulares na sala, existem 4 celulares na sala. Fim. Olha só. There isn't water in this bottle. Ou seja, não tem, vou usar o verbo tem de novo, que é o que você gosta. Não tem água nessa garrafa. Dá para falar não há água nessa garrafa? Dá. Acabou, velho. There isn't. Nem tem papo. Não dá pra falar have no water. É errado. É there isn't. Se o verbo em português pode ser transformado no verbo haver ou no verbo existir, você vai usar there is e there are. Então vamos lá. Por que eu usei there are 4 cell phones in this room? Porque there are é o verbo tem ou verbo haver nesse caso. São 4 é plural, por isso que você falou there are. Beleza. E no caso da água? There isn't water or there isn't any water in this bottle. Ah, peraí. There isn't. É usado no singular. Ah, não, peraí, mas água não é contável, então nem tem singular e plural. Ah, é porque é incontável. Incontável só pode ser there isn't. Acabou, matou a charada. Então vamos fazer essa pergunta. Vou pegar lá do vídeo sobre how much e how many. Como que você perguntaria usando ou how much ou how many para falar da quantidade de celulares que existem ou que há nessa sala? Como que é a pergunta? How many? How many o quê?
How many cell phones there are? Não, não é there are não, porque é pergunta. Pergunta inverte, é are there. How many cell phones are there in this room? How many cell phones are there in this room? There are 4 cell phones. Acabou, matou a charada. E para perguntar a quantidade de água que tem naquela garrafa? Peraí, então é água, não dá pra contar. Se não dá pra contar, já tinha assistido lá naquele vídeo How Much, How Many, já sei que é How Much porque não pode contar. Então é How Much. How much o quê? How much water? There is. Não, there is não, porque é pergunta, tem que inverter. Is there? How much water is there in the bottle? How much water is there in the bottle? There isn't any water in the bottle. Não há ou não tem nenhuma água dentro da garrafa. Sacou? É simples assim. There is para singular ou incontáveis, there are para plural de coisas que você pode contar, por isso que elas têm plural. Sound good? Alright, so antes de você ir embora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like aqui, comente com os seus próprios exemplos usando there is e there are. Os exemplos com as melhores frases eu vou responder todo mundo e eu vou ver se tá certo, o que não tá. Vamos ver, vamos fazer uma interação legal. There are many people watching this video right now, so you need to be the first. There is no time to lose. I'll see you in the next video. Bye.